Foi. Sofia. Isso mesmo, conteúdo novo, gente. Vamos lá. A gente já começou a falar um pouquinho sobre o reino de Kush, né? Já leram alguma coisa? Não. Não? Não faço a mínima ideia de quem é esse Crush. Vocês têm visto, deve ter visto, né? Na televisão. Ó, oh, Pedro, tô chegando. Achando estranho. Vocês têm visto na televisão os protestos lá nos Estados Unidos, né? Que se espalharam pelo mundo todo contra o racismo, em função do assassinato de George, que é um racismo bem estruturante, né? Faz parte da sociedade norte-americana e brasileira, inclusive, que ainda tem bastante preconceito. Esse preconceito é interessante porque ele também tem na ciência, na história. Quando os historiadores acharam uma série de afresco é pintura na parede, tá? Não é porque é muito fresco, não, é porque é pintura na parede. Quando eles acharam uma série de pinturas e afrescos nas tumbas do Egito, o que tinham os faraós negros, os historiadores não cogitaram a possibilidade dos faraós serem negros. Eles acharam que era um problema na pintura. Como assim, faraó de um reino como o Egito negro? Durante muito tempo, eles não perceberam que, na verdade, aqueles faraós não eram do Egito. Aqueles faraós eram da Núbia. Porque durante um período da história do Egito, o Egito foi dominado pela Núbia, pelos cuxitas. Mas os historiadores, como assim os negros dominarem os brancos? Então, os historiadores mais antigos, quando viram essas imagens, eles desconsideraram a possibilidade de o reino de Kush ter dominado um dia, né, durante um período, o Egito. Mas a 25ª dinastia, olha lá, a 25ª família que governou o Egito, não era egípcia, era cuxita, eram faraós negros. E por isso que tem aquelas imagens com os faraós com a pele mais escura lá no Egito. Porque durante um tempo o Egito foi dominado pelo reino de Cuxi. Mas que reino é esse? De onde veio esse reino? Alguém falou aí, nunca nem ouvi falar. Na verdade, a gente ouve falar muito pouco sobre o reino de Cuxi, sabe por quê? Primeiro que não se ensinava na escola. A gente tem pouquíssimo conhecimento sobre a história da África. Para vocês terem uma ideia, durante todo o meu curso de História, na minha faculdade de História, eu tive uma disciplina só, 4 meses, de História da África. De História da América eu tive 6 semestres. História da Europa eu tive 6 semestres, 3 anos de História da Europa. Mas de História da África eu tive 1 semestre, 4 meses. Então, se dá muito pouca importância para a História da África. Tem pouco material sobre a história da África. Agora que está começando a aparecer mais, tá? Livros de história específicos sobre a história da África. Mas eu lembro que quando eu estudei, por exemplo, a África, o professor tinha dificuldade de achar material sobre a história da África. Então não se falava sobre o reino de Kush, reino de Aksum, reino de Gana, Mali, Songhai, esses reinos Benin, esses reinos que eram reinos riquíssimos, bem mais ricos do que os europeus, tá? O reino de Gana, por exemplo, era chamado de Reino do Ouro. Não se falava sobre eles, porque tinha pouco material sobre, e também os professores eram pouco preparados para isso, né? Porque não tinham na faculdade bastante tempo de história da África. Hoje em dia eu penso que já tem um tempo maior. Parece que já tem um ano e meio de história de África. E também tem mais material agora, né? Tem uma coleção bem boa, que inclusive é pública, dá para a gente acessar na internet, que fala sobre os reinos africanos, e daí tem mais material para a gente poder estudar, para poder falar sobre esses reinos. Mas vamos ver que reino é esse, olha só. Vamos ver onde é que ficava, eu preparei aqui o material para a gente ver. A hora que aparecer aí, vocês me avisam. André, Vitória e Marina dizem que não estão conseguindo entrar. Quer tentar reiniciar e sair e entrar? Elas têm que sair e entrar de novo. Não, tu sair e entrar, talvez. Funciona. Vou avisar aqui para a Tati, que daí a Tati fica de olho. Porque para mim não aparece.
Quando aparecer o meu PowerPoint, vocês avisam, tá? Apareceu o quê? Meu PowerPoint. Apareceu? Apareceu. Foi. Foi? Todos estão conseguindo ver? Todos os que estão. Sim. Vamos esperar um pouquinho para ver se a Vitória é a. Quem é a outra? A Marina, Vitória Marina falou que Ah, não, Marina. ninguém tá aceitando. A Ele Vitória chegou Marina consegue. a entrar na coisa e tal, mas não consegue. Ó. Bom, aqui, ó, essa parte aqui você já conhece, ó. Isso aqui é o Egito, foi onde se formou o Egito Antigo. Aqui está o delta do Nilo, ó, lá onde ele deságua no mar Mediterrâneo, né? O Nilo nasce aqui em cima, na verdade são 3 rios, ó. O Nilo Branco, o Nilo Azul e um rio chamado Atibara. Esse rio aqui, ó. Esses 3 rios, o Atibara, o Nilo Azul e o Nilo Branco, eles nascem no alto das montanhas da Núbia que tem aqui, e depois eles se juntam, ó, e por isso formam o Rio Nilo, que essa parte aqui é uma parte de várias cataratas. Hoje em dia elas são represadas, né, para gerar energia, inclusive. Aqui, essa região aqui que está de verde, ó, essa região aqui do alto do Nilo é chamado de Núbia. Hoje é o Sudão, país Sudão. Na época, a região era chamada de Núbia. Tá? Núbia não é um povo, Núbia é uma região. E aqui o Egito Antigo, que a gente estudou. Né? Enquanto o Egito Antigo estava se formando, basicamente na mesma época, tá, gente? Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, 6.000 anos atrás, né? Mais ou menos há 6.000 anos atrás, olha, bastante tempo, né? Um grupo de pastores é aqueles que ficam cuidando de ovelha, de gado, né? De cabra. Um grupo de pastores vai se fixar aqui nessa região de Napata, aqui, e vão começar a formar núcleos urbanos, aqueles núcleos que a gente já estudou, né? Se fica ali pastoreando os animais, começa a plantar, aproveita aqui a água do rio, né? E começa a plantar. Apesar de que aqui nessa região de Napata, vocês estão vendo aí no mapa? Napata? Uhum. Dá para ver? Essa região de Napata, ela não é uma região muito, muito fértil, tá? Porque ela não tem muita chuva. A região mais aqui para o sul, mais para o alto, das montanhas da Núbia, é uma região mais chuvosa, que é melhor para plantar. É tanto que Meroe vai ser conhecida pela agricultura e Napata vai ser conhecida pelo pastoreio. Então, assim, ó, quem era o grupo mais rico em Napata? Era o grupo dos pastores. Quem era o grupo mais rico em Meroe? Era o grupo dos agricultores. Então, tem uma diferença, tá vendo? Ó? Isso na formação da sociedade cuxita, isso vai ter uma diferença. Mas o fato é que, por volta de 4.000, eles vão se fixar nessa região aqui, vão ser mais pastores, nessa região aqui vão ser mais agricultores, e vão desenvolver aqui sociedades complexas. Inclusive, vão criar uma escrita, a escrita meroíta depois, que não foi traduzida ainda. Então, boa parte daquilo que a gente sabe sobre os cuxitas é aquilo que os egípcios falavam, que os mesopotâmicos, que são daqui, depois nós vamos estudar, falavam, que os romanos falavam, os gregos, o que outros povos falavam. Né? Aquilo que eles escreveram sobre eles, a gente não sabe ainda, porque a escrita meroíta não foi traduzida. Os filólogos que traduzem as escritas antigas ainda estão estudando para ver se conseguem achar um padrão e entender como que era essa escrita, né? Traduzir essa escrita para uma língua contemporânea. Então, o que a gente sabe sobre esse lugar, a Núbia é o lugar, ó, é aquilo que os outros falavam. Tá? Mas aqui vai se desenvolver sociedades complexas e que vai ser dominada durante um bom tempo pelo Egito. O Egito vai dominar essa região. E daí, como é que a gente sabe disso? André, de onde é que os historiadores tiram isso? Lembra da nossa primeira aula? Esse é o tipo de informação que tem que ter uma pista, tem que ter uma fonte. Os historiadores precisam ter uma fonte para afirmar
isso. É porque aqui no Egito tem um desenho de pessoas negras trazendo oferendas para o faraó. O que são essas oferendas? O que vocês acham que significam essas oferendas? Tipo, a agricultura deles, trigo, alguma ovelha, alguma coisa assim. Isso! E por que eles tinham que entregar para o faraó? Era como se tivesse respeito, né? É um imposto, eles foram dominados. Ah, verdade. Tinham que pagar um imposto para o faraó, porque eles foram dominados pelos egípcios. Então, se vocês pegarem no livro de vocês, na página 105, olha lá, quem está com o livro aí, pega a página 105, olha lá que desenho legal aquele lá. Na página 105 mostra bem isso, ó. Um desenho, 105, tá, gente? Uma pintura que representa os núbios, os cuxitas. Tá vendo como eles são negros, ó? Os egípcios não eram assim negros. Tá? Na medida que vai descendo no mapa da África, na África subsaariana, abaixo do Saara, é que as populações vão ficando mais negras mesmo, tá? A população do norte da África não é negra. Ali estão vendo várias pessoas representadas com a pele mais escura, levando uma série de oferendas para o faraó, oferecendo para o faraó, tá vendo como eles oferecem para o faraó na pintura? Que dali são os impostos que o reino na época não era um reino ainda, tá? Os cuxitas tinham que entregar para o faraó. E é justamente por isso que eles vão se tornar um reino. Sabe por quê? Eles foram dominados durante tanto tempo pelo Egito, que daí eles começaram a se organizar, essas cidades-estados. Cidades-estados eram assim, ó, Napata, Meroe, tinham outras cidades, elas não tinham se juntado ainda. Eram cidades separadas. Era como se cada cidade fosse um país. A gente chama isso de cidade-estado. Era como se fossem os nomos do Egito, antes de juntar. A gente chama isso, o nomo era uma cidade-estado. Ela era independente. Napata era uma cidade, Mero era uma outra cidade, ainda que fosse o mesmo povo cuxita, eram cidades separadas, cidades diferentes. Elas não tinham se juntado ainda. Mas durante a dominação do Egito, é que elas vão se juntar para poder resistir à dominação. E vão lutar contra o Egito. Elas vão se juntar, vão formar o reino de Cuxi, e daí, depois de se juntar e formar o reino de Cuxi, é que eles vão dominar o Egito. E essa 25ª dinastia que dominou o Egito, ela era tão poderosa, inclusive tem até representações de faraós negros, querem ver? Vou mostrar aqui para vocês. André, a Marina Ó, que é um faraó negro, ó. Oi? A Marina e a Vitória estão ali doida querendo entrar na aula, não conseguem. Tu quer tentar sair e entrar? Não aparece para mim. É que às Estou vezes pedindo para a Tati olhar. quando o criador sai e entra da sala, funciona para a pessoa entrar. Mas você vai Tenta. parar de olhar aqui, vou tentar. Tem que encerrar aqui. Tentar. Já volto, tá? Ok. Já volto. Peraí. Gabi tá noiando. Tem 2 André. Oi? Conseguiram tirar? Tô ouvindo aí. Oi. Oi. Não é 2 André, eu acho que é a Tati. Não? Consegui entrar. A Natália também, que tinha caído.
Pronto? A Tem mais Vitória alguém? ainda não entrou. A Vitória não entrou? Quem é essa? Ah, é a Tati. Não, quem é o Sandro? Vitória. Vitória. Olha, Finalmente consegui entrar. cadê a Vitória? Vamos ver. Se a Tati chegou. Não. Sandra Meuri. É a Vitória, né? Deu? Podemos continuar, então? Uhum. Havia Fala, vai garota. perder bastante conteúdo, é melhor elas verem depois a aula de novo, né? Depois eu retomo aqui para elas, rapidinho. Tranquilo. Só compartilhar a tela, que deve dar um trabalho. A hora que aparecer, vocês me avisam. Quando aparecer, avisa, tá? Ok. Entrou a Vitória, a Marina. Foi. Tá carregando ainda. Carregando ainda? Até eles estão lentos. Até o Meet está lento. Pra mim não veio nada, só entrou uma pessoa, a apresentação. É isso. Agora foi. Foi, agora tá girando. Oi? Foi. Olá, Vitória, Marina, que entraram agora. A gente está falando sobre o reino de Kush. O reino de Kush se formou nessa região verde aqui, ó. Tá? Essa região é chamada de Núbia. É lá no alto da montanha do que vai fazer o Nilo. Ó, esses rios aqui, ó, o Nilo branco, o Nilo azul e o Aquibara, é que formam, os três juntos formam o rio Nilo lá embaixo, ó, onde vai se formar o Egito. Aqui está o Egito Antigo, que a gente estudou. Mas lá no alto das montanhas, isso aqui é uma parte já de Planalto, né, subindo, tanto que tem muita catarata aqui, tem várias quedas d'água nessa região. É nessa região aqui, um povo chamado Cuxita vai se fixar, que nem no Egito, né? Os egípcios uma hora passaram por aqui para começar a plantar, ficaram, criaram os nomos, a mesma coisa aqui. Mas é basicamente um grupo de pastores diferente do Egito, né? Que eram agricultores. Aqui no começo são pastores que criavam ovelha, cabra, gado, né? E vão se fixar nessa região aqui, vão criar cidades como Napata e outras cidades que tem próximo aqui a essa região. Mais para o sul, eles vão plantar, os cuxitas vão plantar, porque essa região aqui é mais chuvosa. E justamente a gente está falando sobre isso, que a dominação egípcia, durante muito tempo, os egípcios invadiram e dominaram essa região. Porque, o que tem lá, André, que é tão importante para o Egito? Primeiro que por aqui, ó, pelo rio, né, que eles conseguiam chegar à África subsaariana. A África que tem abaixo do Saara. E ali embaixo do Saara tem vários reinos. Há reinos grandes, reinos importantes. Então, para poder fazer comércio entre o Egito e esses reinos, o reino de Cush era como se fosse um portal, era uma passagem. Né? E daí, para poder passar por ali e fazer comércio com esses povos subsaarianos, os egípcios dominaram o reino de Cush, que na época não era um reino ainda, eram várias cidades. Né? E daí, por isso que a gente estava falando antes, Vitória e Marina, que na página 105 do livro de vocês, tem uma imagem que mostra os cuxitas entregando um monte de oferenda para os egípcios. Por quê? Por que eles faziam isso? Né? Os historiadores acharam uma fonte, ó. Acharam um desenho que mostra pessoas de pele negra entregando para pessoas de pele branca, egípcios, né, por causa do desenho, do jeito de desenhar, que era típico do Egito, coisas, entregando oferendas. Por que essas pessoas de pele negra estavam entregando os egípcios oferendas? Porque foram dominados, tem que pagar impostos. Então, os chiitas que viviam aqui tinham que pagar imposto
para os egípcios. Mas daí, os cuxitas começaram a se organizar. Gente, todo povo dominado chega uma hora que se rebela. Vocês vão ver isso na história, tá? É bem comum isso. Uma hora tu é dominado, daqui a pouco tu te rebela e domina. A gente já viu isso no Egito, né? Os íxios desceram, dominaram o Egito. Daqui a pouco os egípcios expulsaram os íxios e subiram. E foram dominando. Os egípcios vão dominar até aqui em cima, ó. Aqui. Essa parte toda aqui vai ser dominada pelos egípcios. Né? Inclusive, os egípcios vão criar uma briga aqui com um povo chamado assírios. É aí que eles vão se dar mal. Mas voltando lá para o reino de Cuxi. Para poder se defender dos egípcios, é que essas cidades, aqui só aparecem duas, né? Cidades cuxitas, vão se juntar e vão formar um reino chamado Reino de Cuxi. O cara chamado Alara, se eu não me engano, Alara, esse é o primeiro rei do reino de Cuxi. Né? Que é um rei negro. Né? E a gente estava conversando sobre isso, sobre que muitas vezes os historiadores desconsideravam isso. Eles não contavam isso, porque como assim um reino negro? Né? Eles não são inferiores? Né? Os primeiros historiadores, lá quando contavam essa história, também eram preconceituosos. E a gente começou a nossa aula falando sobre o preconceito racial que está na mídia, aí, né? Todo mundo falando sobre isso em função da morte do George. Até na história tem preconceito, tá vendo? Ó? Os historiadores não contavam a história de Meroe, os historiadores não contavam a história de que durante um período, para poder se defender dos egípcios, eles criaram um reino e invadiram o Egito. E dominaram o Egito durante um tempo. E daí é por isso que aparece essa imagem, por exemplo, ó, lá no Egito, cadê? Olha lá. É um faraó, mas tem a pele escura. Por que tem... Os historiadores diziam que tinha algum problema, algum erro de desenho aí. Eles não diziam que era um faraó negro. Não, mas durante um período da história do Egito, o Egito foi dominado pelo reino de Cuxi. E daí o faraó era um faraó negro. Inclusive o irmão do Alara, que vai governar também depois, vai construir templos gigantes em Tebas, nas cidades do Egito, né? Eles vão ser enterrados como os faraós negros, com toda a pompa, eram mumificados. Inclusive, eles vão construir também pirâmides, tá? Olha lá, no reino de Cuxi, eles também construíam pirâmides. Né? Menores, bem menores do que as egípcias, né? Mas é uma influência, né? De onde é que veio essa influência? Porque foi. Agora eu estou me confundindo. Como é que o reino de Cuxi dominou o Egito, se o Egito dominou Cuxi? Porque primeiro o Egito dominou Cuxi. Né? Quando o Egito dominou Cuxi, Gabi, o reino de Cuxi não existia ainda. Existia o povo. Existiam várias cidades, vários nomos, como a gente chamou, né? Mas eles não tinham se juntado ainda. Ó, se eles não tinham se juntado, é mais fraco. Concorda comigo? Uhum. Quando o Egito dominou... Deixa eu pegar aqui a projeção. Me perdi. Tá aqui. Não. Aqui. Ó, quando o Egito dominou a Núbia, o reino de Cuxi não existia. Existia o povo cuxita. Várias cidades. Napata era uma cidade, Mero era uma cidade, Kerma era uma outra cidade que tinha aqui no meio. Então, tinha várias cidades, elas não tinham se juntado ainda, elas não formavam um reino. Então, eram mais fracas. O Egito vem e domina. O Egito está interessado em passar por ali para fazer comércio lá no sul. O Egito está interessado no ouro que tem nessa região, uma região muito rica de ouro, porque é no alto da montanha, né? E o rio acabava minerando lá e trazendo ouro. O Egito estava interessado em escravos, impostos. Então, o Egito vai aproveitar que eles não tinham se formado ainda e dominar. Daí o Egito ficou dominando longos anos, o Egito ficou dominando. O que acontece? As cidades, então, vão se juntar e vão formar o reino de Cuxi. E daí, depois de formado o reino de Cuxi, eles dominam, para se livrar dos impostos, eles dominaram o Egito. E daí, durante esse período, eles governaram o Egito. A 25ª dinastia do Egito é, na verdade, reis cuxitas. Faraós cuxitas.
Só que tem uma coisa que é diferente, ó. O faraó egípcio, ele era hereditário, passava de pai para filho, né? O rei, o Chita, ele era eleito. Olha que legal. Os nobres, os donos de terra, de agricultura, de pastores de ovelhas, os nobres, os importantes das cidades, eles escolhiam quem eles achavam que era o mais bem preparado para governar o reino de Cush. E tinha uma eleição, uma espécie de eleição. Tá? E depois de eleger o fulano, o Alara, por exemplo, eles jogavam umas sementes no chão para ver se aquelas sementes brotariam, né? Uma planta. Se brotasse, era um sinal dos deuses de que eles estavam certos. Olha a eleição que legal. É como, claro, se brotou, é porque vai dar certo. Os deuses estão dizendo que vai ser um bom governo. Se não brotasse nada daquelas sementes, é porque a escolha tinha sido errada. Volta de novo. Diferente do Egito, né? O Egito passava de pai para filho. Né? Filho de Faraó, Faraó vai ser. Uma hora. Geralmente, né? Quando alguém não dava um golpe e tomava o poder. Mas no reino de Cush era um pouquinho diferente. Né? O rei era escolhido de uma outra forma, tinha uma eleição. E, inclusive, o rei tinha os auxiliares para governar ele, a gente chamaria hoje de ministro. Né? Os ministros, o presidente, naquela época também tinha. E entre esses auxiliares tinham mulheres. 4 eram mulheres. Né? Inclusive a mãe do rei, a Candace. As Candaces, elas eram super importantes. Inclusive tem Candace que ficou mais famosa que o rei. Uma Candace... Deixa eu me lembrar como é que é o nome dela. Deixa eu me lembrar, agora eu não lembro. André, me confundi. Candace era a rainha, então. A Manichaqueto. A Manichaqueto é a mãe do rei. Ela fazia parte do conselho que ajudava o rei. Tá? Tinha mais de uma, tinha a mulher, tinha a mãe, tinha mulheres que faziam parte do conselho que ajudavam o rei. Olha, isso aí é legal, porque mulheres que estão governando, elas podiam ser sacerdotisas da religião, elas podiam governar cidades no reino de Cush. As mulheres no reino de Cush tinham bastante poder. Inclusive, algumas Candaces governavam durante um tempo. Essa Manichaqueto, esse nome estranho, né? A Manichaqueto foi uma Candace bem famosa, bem importante para o reino de Cush. Porque mais tarde, quando os romanos estavam chegando, estavam dominaram o Egito, estavam dominando a Núbia, essa região verde, a Manichaqueto é quem vai negociar com os romanos. Assim, ela permitiu que os romanos tomassem só metade. Ela fez um acordo, tá? Eu deixo vocês dominarem a metade, essa parte aqui, ó, e vocês deixam a gente livre, não invadem a outra parte. Ela negociou com os romanos. Gente, os romanos, vocês vão ver lá no final do ano, os romanos passaram um rodo na história. Eles dominaram vários povos. Mas a Manichaqueto conseguiu negociar com os romanos e os romanos não dominaram essa parte aqui, ó, de Meroe. Olha que legal. Uma mulher negociou com o imperador romano, Augusto, para que ele não dominasse esse território. Mais tarde vai acabar, tá? Porque esse reino rosinha aqui, ó. Estão vendo esse reino rosinha? Onde hoje está a Etiópia, o reino de Aksum. Lá no ano 350, já depois de Cristo, o reino de Aksum vai dominar o reino de Cush. Uma coisa que você já deve ter percebido na história é que todo reino começa, se organiza, fica forte, domina, fica fraco e é dominado. Já perceberam isso? Vários povos vão ser assim. O Egito foi assim. Começou, ficou forte, vieram os Ixos, dominaram, ficou fraco, depois expulsam os Ixos, depois vêm os assírios, dominam o Egito, depois vêm os romanos, dominam o Egito. A mesma coisa, o reino de Cush. Mas eles criaram cidades, olha lá, isso aqui é uma reconstrução da cidade de Napata, que foi a Constituição, que foi a capital do reino durante um bom tempo. Ó, aqui está o templo, palácio do rei, era uma cidade mega urbanizada, tinha muralha, olha lá, para evitar a invasão de outros povos. Isso aqui é a reconstrução a partir dos vestígios arqueológicos, como esse, ó. A partir disso aqui,
eles fazem um desenho como esse, imaginando como que era a cidade na época. Essa é uma reconstrução, tá, gente? Né? Mas aqui aparece bastante povoada, bastante habitada. Ó, lá no alto das montanhas da Núbia, uma cidade Napata, que foi a primeira capital. Né? Aqui já é Meroe. Meroe foi a segunda capital. Primeiro foi Napata. Basicamente, sabe por quê? Quando os assírios é um povo daqui, ó, daqui de cima. Os assírios vão descer, vão dominar o Egito e vão começar a dominar o reino de Cush. Para evitar que os assírios tomassem a capital, o rei vai transferir a capital para cá, para Meroe. E aqui tem, ó, hoje dá para visitar isso aqui, ó, os vestígios de Meroe, que foi a segunda capital do reino de Cush, que é mais agrícola. Ó, lembra? Meroe é a parte mais chuvosa, no alto da montanha. Aqui os poderosos eram agricultores, eram os donos de terra. E Napata não, Napata eram os criadores de ovelha, de cabra. Né? Ó, aqui mostra uma reconstrução também de uma cidade. Aqui é Meroe ou Kerna, agora não me lembro se é Meroe ou se é Kerna. Notem a influência egípcia, né? Até no jeito de desenhar, olha lá, ó, a influência egípcia, o fato de ter pirâmide, é uma influência do Egito, né? Aqui, uma representação do faraó negro, que nós já conversamos sobre ele, né? Que dominou durante um tempo o Egito, o Alara, o irmão, eram faraós bem importantes que dominaram o Egito. Aqui o exército de arqueiros do reino de Cush, né? Que está naquele desenho lá. E eu vou mandar no grupo uma matéria que saiu numa revista chamada Aventuras da História, que fala justamente sobre isso, sobre a dominação cuxita sobre o Egito. Ó, por que a gente está vendo isso? A gente está falando sobre os primeiros reinos da história. A gente estudou a pré-história e agora a gente está vendo os primeiros reinos da história. Na África, basicamente, foi o Egito, o reino de Cush. Na próxima aula, a gente vai falar do reino que vai surgir aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Aqui tem 2 rios, o Eufrates e o Tigre. E aqui vai ser sempre perto do rio, tá vendo? Claro, porque precisa lá do rio para agricultura. E esse rio aqui é igual o rio Nilo, ele enche na época do ano, depois ele volta para o tamanho normal. E daí fica tudo aquele lodo, permite a agricultura. Certo? Mas isso nós deixamos para as cenas dos próximos capítulos. Beleza? Marquem a tarefa. André, pera. Oi. Tem uma pergunta. Qual é o nome daquele povo que veio e daí que fez eles transferirem a capital? O povo que veio ali da... Os assírios. Assírios. Travou? Não, eu tô te ouvindo. Pra mim travou. Travou pra ti? Alguém travou no... A tua voz, pode escrever no chat quando eu escrevo pra eu botar minhas anotações. Ah, tá. Ó, vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui também. Assírios. Os assírios, Sofia, que provocaram a mudança da capital, né, de Napata para Meroe. E o povo que vai depois acabar com o reino de Cush é o povo Aksum, o reino de Aksum. Esse nome estranho. Aksum parece estar espirrando. Os Aksums que vão depois, lá no ano 350, já na era cristã, né? DC. 350 DC, o reino de Aksum domina o reino de Cush. Daí já era, o povo cuxita continua, só que agora tem que pagar imposto para o reino de Aksum. Tudo bem, gente? Bom, marquem a tarefa, vamos lá. Página. 116. 116, questão 7 e 8. Isso? 116, questão 7 e 8. Isso mesmo.
E podem ler daí. Agora, a ler o capítulo com vocês, tá, gente? Leiam a parte que fala sobre o reino de Cush. Vai falar aqui sobre isso que a gente tem reunião. É pra quando essa tarefa? Para a próxima aula, que é na quarta-feira. Beleza? Bom fim de semana para vocês. Calma aí, professor. É para ler da página Calma. 105. É para Deixa eu ter uma ver. ideia melhor. Até 112? Deixa eu ver qual é a página do centro do reino de Cush. Enquanto isso, eu interrompo a gravação. Acho que é 112, por causa que a próxima página é de atividades. É isso mesmo. 105 a 112. Beleza, obrigada. 105 a 112 fala sobre o reino de Cush. E daí fazia aqueles dois